Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem compartilhado comigo. E eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. Marcos 6, versículo 30 a 44. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos 6, 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e lhe ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém eles lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? De ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, 50 e 50. Tomando eles os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai Santo, perdoe as minhas iniquidades. Pai, por favor, guarda o meu coração de todo orgulho. Não me deixe, ó Pai, querer ser exaltado, mas que o propósito desse culto seja exaltar o Teu nome. Que o propósito desta reunião, Pai, seja adorá-lo. Por isso que toda a glória seja dada ao Senhor e não a mim. Pai, por favor, conceda-me da Tua sabedoria para explicar a Tua palavra com clareza, com poder. Encha-me com Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eu possa anunciar a Tua palavra com intrepidez, mas uma intrepidez que vem do Senhor. Pai, purifica-me de toda iniquidade, de todo pensamento imundo, de todo desejo, de toda falha, de toda iniquidade. Perdoe-me os pecados que me são ocultos, Senhor. Lava-me com Teu sangue. Pai, receba toda a glória desse louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tenho feito os meus devocionais pessoais no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. É uma bênção. Eu aconselho os irmãos, na medida do possível, a dedicarem o seu tempo aprendendo de Cristo. É um desafio que eu gostaria de deixar para a igreja de forma geral, Se você já está terminando alguma leitura, vá para os Evangelhos. Tente conhecer um pouquinho a mais quem é esse que eu e você seguimos. Bom, o título da nossa mensagem de hoje é Um coração sensível às necessidades. Um coração sensível às necessidades. Assim como Cristo, amados irmãos, eu e você devemos ter um coração sensível às necessidades daqueles que aparecem em nosso dia a dia. Assim como Cristo, eu e você
devemos ter um coração sensível. Antes de nós entrarmos no texto, se você quiser ir para o início do capítulo, vamos só fazer uma breve recapitulação, contextualizar os amados irmãos. No início do capítulo, do versículo 1 ao 6, Jesus ele pregou na sinagoga de sua cidade. Alguém lembra que cidade era? Nazaré, ok? Então Cristo ele prega na sinagoga de sua cidade, porém ele é o quê? Rejeitado, né? Ele é rejeitado. No versículo 7 ao versículo 13, Jesus enviou seus 12 discípulos para uma missão, né? E ele concede autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos. Do versículo 14 ao 19, nós temos o relato sobre a morte de quem? João Batista, né? Esse texto vai falar sobre a morte de João Batista. O texto que nós vamos meditar essa noite é o texto do versículo 30 ao 44, que trata sobre o quê? O regresso dos apóstolos dessa viagem missionária, da viagem missionária que Cristo mandou aí para os seus discípulos. E, bom, certamente eu e você poderíamos extrair várias lições desse texto aqui que nós lemos, porém, hoje nós vamos nos limitar a 4 lições que o texto nos traz. A primeira lição que gostaria de desafiar a igreja, assim como Cristo, amados irmãos, eu e você devemos incentivar o descanso equilibrado aos seus irmãos em Cristo. Pastor? Assim como Cristo, eu e você devemos incentivar o descanso equilibrado aos seus irmãos em Cristo. Pastor, aqui, esse negócio estranho, né? Incentivar o descanso? Mas note o que o texto nos diz. Nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. Os apóstolos eles estão retornando daquela viagem missionária lá do início do capítulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles o quê? Não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e que vinham. Então, no início do capítulo, Cristo envia os seus discípulos numa missão evangelística. Já no versículo 30 a 32, trata desse regresso dos apóstolos dessa viagem. E segundo o texto, essa viagem foi o quê? Intensa, cansativa, ao ponto deles o quê? Não terem tempo para quê? Para comer, ok? Então Cristo olha a situação dos seus discípulos e fala o quê? Vamos arrancar o couro de vocês hoje. O que ele faz? Ele atenta para a necessidade dos seus discípulos e diz o quê? Vamos tirar uma foto. Vamos parar um pouquinho. Já parou para pensar? Às vezes o mesmo Cristo que diz que a vontade do Pai é que eu e você sejamos o quê? Qual é uma das vontades do Pai? De muitas. Que eu e você sejamos frutíferos. O mesmo Cristo que diz isso é o Cristo que diz aqui: agora nós precisamos parar um pouco. Agora nós precisamos frear um pouco a nossa rotina. Vamos para que lugar? Para um lugar solitário, um lugar deserto. Para o quê? Para recuperar as nossas forças. Amados irmãos, sempre que possível eu e você devemos o quê? Incentivar as pessoas a terem tempo de descanso. Nós devemos, na medida do possível e sempre que possível, incentivar as pessoas a serem frutíferas. Irmão, seja um crente dedicado ao Senhor. Seja um crente fervoroso. Seja um crente usado por Deus. Seja um crente abençoado, que abençoa outros, dedicado na obra do Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós estamos dando ênfase nessas coisas, nós também temos que olhar para o semblante do nosso povo e falar o quê? Eu acho que você precisa descansar um pouco. Eu acho que você precisa tirar um dia de folga. Nós aprendemos isso com Cristo, ok? Nós aprendemos esse exemplo com Cristo. Então, se você está cansado, tire um dia de folga. Sabe? A louça pode esperar, né? O chão pode esperar.
aquela faxina, aquela reforma, pode esperar. Sabe? Nós, pastores, também temos que ter essa sensibilidade de olhar para aqueles que estão se dedicando e falar: irmão, eu acho que você precisa tirar um tempo de folga. Então, assim como Cristo, eu e você devemos incentivar o descanso equilibrado aos nossos irmãos em Cristo. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto: assim como Cristo, sejamos atenciosos. Sejamos sensíveis às necessidades daqueles que surgem inesperadamente. Assim como Cristo, amados irmãos, sejamos atenciosos. Note comigo o versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e ficou chateado. Não, né? E compadeceu-se deles, porque eram o quê? Como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Imagine você no seu dia de folga, né? Aquele dia almejado, sabe? A sexta-feira. A sexta-feira almejada porque no próximo dia é sábado. E você almejando aquele dia de folga, falou: nossa, não vejo a hora de descansar, né? De dormir, acordar às 10, né? Tomar café às 11, almoçar às 4 horas da tarde, sabe? Aquele dia que você não está fazendo nada. E de repente, né? Aparece um monte de pessoas querendo ajuda. Qual seria a sua reação? Logo hoje, tanto dia da semana, né? De segunda a sexta eu estou disponível. Logo hoje. E é interessante, né? Muitos avistaram Cristo e os seus discípulos embarcando rumo a esse lugar solitário. Então a multidão corre até esse lugar e acaba chegando antes dele. Ao desembarcar nesse lugar solitário, Cristo olha para aquela multidão e se compadece dela. Pois aos seus olhos, aquelas pessoas eram o quê? Como ovelhas, que não têm pastor. E mesmo sendo dia de folga de Cristo, dos seus discípulos, Cristo, tomado por compaixão, atendeu às necessidades daqueles que surgiram de forma inesperada. Imagine você no seu dia de folga, querendo descansar, e alguém aparece pedindo sua ajuda. Irmãos, embora eu e você devamos ter um tempo de descanso equilibrado, como o texto nos ensina, ou nós podemos extrair do texto esse ensino, embora eu e você devamos ter um tempo sim de descanso, isso por outro lado não é desculpa, irmãos, para fecharmos os nossos corações para aqueles que surgem em nosso caminho. É o seu dia de folga? É. Mas se alguém precisar de você? Ah, não. Hoje não dá. Pastor, eu preciso de uma ajuda. Aconteceu uma tragédia. Pô, irmão, logo no meu dia de folga, irmão. Devemos ter o coração de Cristo, meus amados irmãos, os olhos de Cristo para aquelas necessidades que surgem de forma inesperada. Se Deus colocou alguém em nosso caminho para receber auxílio, creiamos que Deus o conduziu até nós. Se as pessoas chegaram em seu caminho, se chegaram para ouvir a palavra, se chegaram para pedir ajuda, creia que Deus guiou essa pessoa até você e tenha os olhos de Cristo para auxiliar essa pessoa. Tenha, seja atencioso. Você não vê Cristo olhando aquelas multidões e falando: nossa, logo hoje, poxa vida. Não, Ele olha, se compadece e vai para onde? Para o meio delas. Vai ensiná-las e vai curá-las. Então, meus irmãos, se eu e você formos tomados por compaixão, certamente teremos os olhos de Cristo. Seremos atenciosos, seremos sensíveis às necessidades daqueles que surgem de forma inesperada. A terceira lição, e agora nós estamos vendo aqui o lado dos apóstolos. A primeira lição, vocês lembram? Também eu esqueço, né? Incentive o descanso. Olhe para as pessoas do seu lado. Se ela está cansada, né? Domingo normalmente a Rabine não lava a louça. É dia de folga. A louça pode esperar. Não é preguiçosa não.
Ela lava a louça sim, tá bom? Eu que não lavo. A louça pode esperar. Incentive o descanso. A segunda lição: seja atencioso, seja sensível às necessidades daqueles que aparecem de forma inesperada. A terceira lição: assim como os apóstolos, converse com o Senhor sobre as necessidades que surgem. Assim como os apóstolos, converse com o Senhor sobre as necessidades que surgem. Versículo 35 a 37. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Agora, o texto ele não vai nos dizer, ele não nos dirá qual foi a reação dos apóstolos quando eles viram aquela multidão. Agora, mas vamos colocar no cenário deles. Dia de folga, dia almejado, finalmente, folga, né? Folga, né? Imagina eles, né? Opa, vou descansar. O texto não nos diz qual foi a postura ou reação deles. Pode ser que eles olharam aquela situação, pode ser que eles olharam aquela grande multidão de pelo menos 5.000 homens, e claro, tendo ali mulheres e crianças, então mais de 5.000 pessoas. Pode ser que eles tiveram os olhos de Cristo para aquelas pessoas e falaram: olha, eu estou cansado, mas vamos lá, mais uma vez, vamos trabalhar. Pode ser que essa foi a reação e a atitude deles. Ou, por outro lado, pode ser que aquela surpresa foi um banho de água fria no dia de folga deles. Eles olhando e dizem: não acredito, sabe? Você olha, você até murcha. Logo hoje. Mas o texto não fala. Eu sou tendencioso a crer na segunda opção, que para eles foi um balde de água fria e eles: não acredito. Mas isso é a minha opinião, tá bom? Mas conforme o texto, o dia estava avançando, então quer por boa ou má vontade, os discípulos eles notam o quê? Quer seja por boa ou má vontade, eles notam uma necessidade. Qual era a necessidade das pessoas? Alguém lembra? O que o texto diz? Olha, já está ficando tarde e está faltando o quê? Vai faltar comida, não tem comida para esse povo. Agora imagine você, no seu dia de folga, né? Do nada, seria uma bênção, do nada 5.000 pessoas aqui, não ia ter gente, não ia caber, né? Qual é a preocupação normalmente das irmãs? Pastor, e a comida? É também a minha preocupação. Vai ter comida, pastor? Eu nem estava esperando essa multidão. E aí eles trazem essa necessidade, independente se eles estavam fazendo isso por boa ou má vontade, mas eles dizem isso, eles relatam essa necessidade ao Senhor. Irmãos, de certo modo a necessidade que os discípulos apresentaram foi real, era verdadeira. Embora possamos questionar as intenções deles, se eles estavam querendo se livrar do público ou se eles estavam querendo ajudar o público. No entanto, uma lição fica para as nossas almas, irmãos. Quer eu e você estejamos alegres com as situações que acontecem em nossa vida, surpresas, quer eu e você estejamos alegres, quer eu e você estejamos frustrados com as situações que nos surpreendem, independentemente do nosso estado emocional, eu e você precisamos fazer o quê? Conversar com o Senhor sobre as necessidades que surgem. Talvez você esteja alegre com as situações que estão acontecendo na sua vida, amém com isso? Ou talvez você esteja frustrado, sabe, decepcionado, angustiado, mas isso não é sinônimo para você fugir do Senhor. Como os apóstolos, assim como os apóstolos, eu e você devemos fazer o quê? Conversar com o Senhor. Senhor, olha, tal situação está acontecendo, pai. Vai faltar comida, não tem comida, não tem isso, não tem aquilo.
Não no tom de murmuração, mas no tom de, sabe, Senhor, está acontecendo isso? Então, a terceira lição, irmãos, converse com o Senhor sobre as necessidades que surgem. Se surgiu uma necessidade, fala com Deus. A quarta e última lição desta noite. Assim como os apóstolos, eu e você devemos nos submeter às soluções elaboradas pelo Senhor. Assim como os apóstolos, eu e você devemos nos submeter às soluções elaboradas pelo Senhor. Versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tens? Quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E os fizeram repartindo-se em grupos de 100, 100, 50 e 50, tomando eles os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amados, qual era a vontade dos apóstolos? Alguém lembra? Qual é a vontade dos apóstolos inicialmente, segundo o texto? Senhor, manda embora a turma. Ó, cada um por si. Cada um por si. Né? Qual é o problema de vocês? Cada um, né? Pode ir embora. Senhor, manda todo mundo embora. Né? Essa era a vontade de quem? Esse era o plano, a solução que os apóstolos elaboraram. Olha, Senhor, o pão não vai ter comida para essa precisa. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, assim como Cristo, sejamos atenciosos. Um grupo apareceu, uma pessoa apareceu. Se você tem condição para ajudar alguém, ajude. Não só fique na oração. Se Deus te deu condição para ajudar, ore e faça a sua parte. Eu acredito que a oração, conforme as Escrituras, tem poder. Mas a Bíblia também fala, se você pode ajudar e não ajuda, que amor é esse? Amados, sejamos atenciosos. Terceira lição, converse com o Senhor sobre as necessidades. Então, assim como Cristo, irmãos, tenhamos a mesma sensibilidade quanto às necessidades dos nossos irmãos e do nosso Deus. Amém? Pai querido.